Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Shiryu Make com um microfonezinho aqui na minha mão. Como vocês estão? E a gente hoje vai ver um review de techs e de piloto também, algumas habilidades de piloto que sempre faz aqui no canal, tá ligado? É a tradição. Se você não viu o vídeo de como jogar, vai lá, vê o vídeo de como jogar com o Lancelot e depois volta aqui ou vê aqui, depois vai lá. Mas tem vídeos assim do gênero de todos os mechas. Eu tô avisando isso que tem sempre um dos avisados que fala: faz vídeo do mecha tal, faz vídeo do mecha tal. Cara, já tem. Só esse review de techs do Lancelot que demorou mesmo pra chegar, beleza? Então, vamos lá. Vou falar aqui das techs dele, algumas recomendações de habilidades de piloto e algumas coisinhas extras aí pra refrescar, tá ligado? Algumas habilidades extras e secretas aí, algumas mecânicas que eu aprendi com ele, tô passando pra vocês. Então, vamos lá. Cara, primeiro, essas são as 3 builds aqui de techs que eu costumo usar nele. Então já printa aí, tá ligado? Pra depois você usar. Essa daqui eu uso mais pra quando eu quero ser frontline mesmo, ir com tudo, bater e os caralho, apesar que o Lancelot, embora ele não tem um jeito, vamos dizer assim, menos agressivo de jogar com ele. A gente pode até jogar mais tranquilo, assim, recuado, mas, cara, sempre quando a gente for jogar com ele, a gente vai querer agressivar de alguma forma, tá ligado? Mas, enfim, essa build aqui é mais focada pra gente dar um rushadão e ficar mais na frente da batalha possível pra maximizar o dano com ele. Mas lembra, cara, o Lancelot, independente do que a gente for jogar, a gente vai querer encaixar o máximo de dano possível, bater e depois recuar para recuperar um pouco do shield, depois voltar, tá ligado? Dar-lhe um refresh nas habilidades dele. Mas, dito isso, essa conjunto aqui de techs com ele, tenho gostado bastante de usar para ser mais close combat, tá ligado? Essa segunda aqui é mais voltada para batalhas a longa distância. E é isso, basicamente isso. A gente bate, recua e tal, tem bastante acurácia pra gente fazer aquela graça. E essa última aqui, acho que das 3 aqui eu considero a mais versátil. Consegue tanto trabalhar close combat quanto mais range combat, sabe? Mas de novo, acho que independente do que a gente for jogar, o Lancelot vai ser um mecha ali que a gente vai querer abrir espaço, sem flanqueando o inimigo, dando tiro de longe, e flanquear ali espaço para chegar de perto e realmente causar dano. Ele causa, né, fazendo os combos com ele, que eu já ensinei no vídeo de como jogar, então vai lá e dá um bizu, beleza? Então, enfim, é isso. Mas algumas coisas aqui que de repente você vai querer mudar, ligado? Tipo assim, aqui nessa primeira build aqui dele, se você for jogar X1, jogar realmente full close combat, eu recomendo você tirar o encantamento shield e botar o Impact Armor, beleza? E aqui no Mod Plan 2, se você quiser mudar alguma coisa, a mesma coisa, recomendo, se você for mudar alguma coisa, tira o Encantamento Shield e bota o Impact Armor, beleza? Ou, de repente, se você quiser ter ali uma longa distância, mas um pouco mais de sustain, no lugar do Efficient Transmission, você bota o Fast Response Unite, beleza? E no Mod Plan 3, eu considero mais versátil deles, você tira o... se quiser mudar alguma coisa, né? Óbvio. Tira o Defense Optimization, aí você coloca o Efficient Transmission, pode botar também o Augment Shield, ou até mesmo o Fast Response Unite, beleza? E aí você, de repente, consegue fazer outros tipos de jogadas, dependendo do tipo de gameplay, beleza? Mas essas 3 builds aqui eu recomendo pro Lancelot, build de tech. Agora questão de módulo, cara. Esse aqui vai ser padrão dos dois. A única coisa que vai mudar vai ser um módulo de ataque, mas o módulo de defesa a gente vai querer jogar com ele assim nos dois, beleza? Isso aqui vai te dar bastante precisão, o tiro dele é bem descaralhado, então mesmo se você for jogar mesmo que, tipo assim, a close range ou não range, a curta distância ou a longa distância, isso aqui é muito bom, que vai aumentar a sua precisão, tá ligado? Então às vezes, dependendo do mecha que você vai jogar contra, o tipo de matchup, e ter mais precisão é muito bom, mas se você estiver jogando, sei lá, mais X1 ou Team Deathmatch, ou até mesmo Battle Royale,
não importa, né? Às vezes, dependendo da situação, é válida. Quer jogar ali squad para ajudar mais seu time. O Brutal Impact também é muito bom. E quando você estoca o inimigo ou dá aquele pulo, aquela cavalgada suprema em cima do inimigo, você vai causar mais dano nele e todos os seus aliados também vão causar mais dano nele. Então, assim, quando você for escolher módulos que você for usar, seria bom, antes de você entrar de fato em combate, você ter uma noção de como você vai querer se portar. Vai querer jogar tipo um pouco mais safe, dando tiro de longe e abrir espaço de uma forma mais segura, ou você vai querer rushar mais para bater no inimigo e tal, mas foi aquilo que eu falei, acho que não importa muito como você vai jogar com o Lancelot. Você vai ter que ter em mente que, não importa muito a build que você vai escolher, tem em mente que você, mesmo estando de longe, você vai querer abrir espaço para chegar perto, bater no alvo. Sabe? Isso aqui é meio que só para melhorar o tipo de jogada que eu vou fazer. Você quer ficar um pouquinho longe, safe, ter um pouquinho mais de precisão e chegar com tudo no momento certo, isso aqui é para você. Você quer explodir o inimigo de dano o mais rápido possível, esse aqui é para você, resumidamente, beleza? Agora a questão de habilidades de piloto, eu já tinha falado isso no outro vídeo, assim, resumindo, as melhores habilidades para ele, tá ligado? É o Stress Response Armor, na minha opinião é uma das melhores, porque quando a gente vai com tudo pra cima do inimigo, geralmente a gente vai cair em alguma situação que a gente vai tomar muito dano, tá ligado? No Team Deathmatch, se a gente for rushar, for muito deep em cima do alvo, pode acabar sofrendo muito dano. Então isso aqui vai dar uma regeneração de shield pra ele muito boa, que isso vai te dar uma sobrevida pra você terminar de matar o alvo, ou de você fugir, recuperar seu shield e entrar numa posição boa de novo, tá ligado? Se reposicionar. Então, essa habilidade aqui pra ele é muito boa. Outra também que eu já falei que é muito boa é do Sirius, que esse mecha tem um dos reloads mais baixos do jogo. Quando você para de bater, você deixa uma janela enorme pro inimigo te encher de porrada. Então, essa habilidade dele aqui, Sirius, é muito boa, que vai diminuir, né, seu tempo de recarga, então você vai conseguir ser mais constante em batalha. Isso também comba muito bem com o Core 1 dele, que vai falar daqui a pouco. Mas outras habilidades dele de piloto que também funcionam muito bem da Vita, né? Você quer ali entrar e sair de combate com uma certa frequência, toda hora, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Também é muito bom para ele, combina bem. A habilidade da Mila também é legal, maximiza o dano, porque geralmente você vai estar sempre ali. É um combo legal se você for usar aquelas builds decks que tem roubo de vida, funciona muito bem. Outras que para mim não são tão boas, mas funcionam também muito bem, é a habilidade agora da Kikina, né? Porque é um mecha que você vai acabar se expondo muito, e se você morrer, você vai maximizar o dano ali, você vai fazer tipo um cavalo de Troia e vai explodir todo mundo que tá ali por perto. A habilidade da Iori, né? Também funciona muito bem, mas no Battle Royale, foge da batalha, recupera toda a tua vida e depois volta. Funciona muito bem. A habilidade da Zilchong, né? É aquela arroz com feijão que funciona basicamente em todos os mechas, tá? É isso. A habilidade da Mig não é também das melhores, mas funciona bem. E para fechar aqui, a habilidade do Ivan também, que não é das melhores, mas também funciona bem. Se você não tem as habilidades que eu mencionei, que é top tier para ele, de certa forma, você vai aí encaixar essas outras que de repente você tem maximizada ou que você gosta de usar por algum motivo, não sei. Mas cara, agora a questão das habilidades dele, umas coisas que tipo assim, mudou desde quando ele lançou agora, por exemplo. Agora a gente pode usar item com esse mecha enquanto corre. Então enquanto a gente está andando, a gente pode usar o item. A gente pode usar o item enquanto corre. Então a gente pode usar o item basicamente correndo com o Lancelot. Isso é muito roubado, porque a gente pode usar itens de cura, itens de vários bagulho enquanto corre. Tipo assim, tá trotando aqui assim, tá ligado? Assim, a passiva ali tá sacana. E a gente tá usando o item.
começou a castar o item e tá andando. Depois, quando ele começa a correr, ele continua castando o item de boa. Então, alguns itens de recuperação você consegue usar enquanto tá correndo, se você fizer isso, tá ligado? Usa o item e espera a passiva castar. Você vai estar usando o item e correndo. Então, às vezes, algumas habilidades têm um cast longo, né? A gente consegue fazer isso. Com aquele reparo pequenininho dá pra fazer isso muito mais. Outra coisa com ele mudou, vou deixar o microfone aqui. Outra coisa com ele que mudou, cara, agora a gente pode carregar, corre. Então basicamente dá pra fazer aquele combo com ele de uma forma bem melhor. Aqui a gente pegar enquanto corre. Ele usou aqui, ó. Bateu. Aí já carregou de novo. Bateu. Tá ligado? Então basicamente o combo com ele agora a gente vai começar. Como eu falei, eu prefiro o Core 1 muito mais do que o Core 2, mas o Core 2 a gente pode usar. E quando a gente for, se a gente estiver usando o Core 1 aí, vai fazer esse combo, antes de estacar a fila, dá um tirinho aqui, ó. Então, só um tirinho, não precisa atirar muito não, ou pode atirar tudo. E você tá chegando perto do alvo, carrega, uma primária, pula, aqui, aí cai de novo, corre, bate e... Basicamente esse aqui vai ser o combo dele. Não mudou muita coisa, na verdade melhorou, porque como a gente pode agora carregar do corre, a gente consegue maximizar esse combo muito mais. Entenderam? Então, cara, é basicamente mais um mecha bom. E coisas que todo mundo pergunta, onde você vai botar ele na sua tier list? Possivelmente ele vai ficar na B mesmo, ou na A-.